Olá, queridos alunos e alunas! Estou aqui, o professor Marcos Kelvin, da disciplina de Física. Vamos agora ler o nosso objeto de conhecimento? Objeto de conhecimento, aula número 2. Problemas ambientais, mundiais e políticos. Ambientais para a sustentabilidade. Química ambiental, métodos de monitoramento da superfície terrestre, agentes mutagênicos. Detalhamento: óptica, refração e reflexão da luz. Então, vamos à nossa aula. E já começamos a nossa aula com uma imagem linda aqui que vocês podem verificar aqui ao meu lado, a imagem do sol, pessoal. Porque a nossa aula tem tudo a ver com ele. Nós vamos falar sobre a reflexão e vamos falar sobre a refração da luz. Nós vamos começar aqui a falar sobre a óptica e vamos explorar diversos fenômenos. E por isso eu trouxe uma pergunta aqui para vocês. Olha só, por que o nosso sol fica tão vermelho durante as queimadas? Nós passamos aí por momentos de muita fumaça, muitas queimadas no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. E se vocês olharam para o céu nesses dias, vocês devem ter percebido que o nosso sol ficava muito vermelho, parecido com o entardecer ou com o nascer do sol. E nós vamos explicar isso aqui na nossa aula de hoje, tá? Até o encerramento dela. Mas para isso, vamos começar com um fenômeno, que é o fenômeno aqui da reflexão da luz. Pessoal, a reflexão da luz é um fenômeno que consiste no atingimento da luz em uma superfície. Essa luz, ela muda de direção ou muda de sentido, mas ela continua no mesmo meio de propagação. E aí, tem uma imagem de um professor aí, não sei se vocês reconhecem, que está sendo refletido numa superfície meio espelhada, como se tivesse água. Esse é o fenômeno da reflexão. O raio de luz, ele sai do professor, ele incide na água e aí incide nos nossos olhos. Então, o raio de luz que estava no ar, bateu na água e voltou para o ar. Portanto, ele não mudou de meio de propagação. Por sua vez, o fenômeno da refração da luz, ele já consiste aí na mudança da velocidade de propagação da onda eletromagnética quando essa atravessa meios ópticos diferentes. Vocês estão vendo aí uma imagem em que parece que a cabeça do professor está deslocada do corpo. Isso acontece porque o corpo do professor está dentro da água e a cabeça dele está fora da água. Aí o que acontece? Os raios de luz que vêm do corpo do professor, eles vão passar primeiro pela água, vão sair da água e vão adentrar no ar. E aí vão chegar até os nossos olhos. Portanto, o caminho dessa luz aí é um caminho em que há mudança de meio. O meio, que antes era água, virou o meio ar. Diferentemente da parte da cabeça do professor, porque a luz vem do ar e continua no ar e chega até os nossos olhos. Então, pessoal, a diferença de reflexão para refração é essa, tá? A reflexão não há mudança aí de meio e na refração há sim uma mudança de meio. E isso pode causar uma mudança na direção de propagação da luz. A reflexão, quando ela acontece, ela obedece a uma lei. Nós chamamos essa lei de lei da reflexão. Olha só esse esquema que mostra exatamente o que é a lei da reflexão, pessoal. Os raios de luz incidentes, que vocês vão ver aí, que é esse mais verdinho que está mais perto da lanterna. Esse é o raio incidente. Ele vai refletir no espelho, ele vai bater no espelho e vai refletir, formando aquilo que nós chamamos de raio refletido. Aí, se tu prestar atenção, tem uma reta bem no meio aí. Essa é a reta normal, tá? Tá escrito aí, ó, a linha normal, linha perpendicular à superfície. Se eu medir o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, eu vou ter o ângulo incidente. Agora, se eu medir o ângulo entre o raio refletido e a reta normal, eu vou ter o ângulo refletido.
A lei da reflexão, a primeira lei, né, diz que o ângulo incidente tem que ser igual ao ângulo refletido. Sempre isso vai acontecer, tá, pessoal? Isso sempre vai acontecer. Se eu afastasse um pouco mais o raio de luz, se eu abrisse um pouco mais esse ângulo, o ângulo refletido seria maior. Tomem cuidado, o ângulo é medido com relação à reta normal e não com relação à superfície. Isso daí, pessoal, é como a gente explica a reflexão. Agora, eu trouxe aqui para vocês também uma animação para falar sobre a refração. Dá só uma olhada. Então, vocês podem ver aí a refração acontecendo, tá, pessoal? Um raio é o refletido, o outro é o refratado. Sempre o raio refratado vai ser aquele que vai mudar de meio, tá, pessoal? Sempre vai ser aquele que vai mudar de meio. Logo, o que está fora aí dessa bolinha amarela, tá? Ele está no meio, e o que está dentro da bolinha amarela está em outro meio. Então, a gente tem o raio refratado, que é o que está mudando de meio, e o raio refletido, que é o que está batendo e voltando para o mesmo meio, tá, pessoal? Então, vocês puderam observar aí a reflexão e a refração acontecendo ao mesmo tempo, tá, pessoal? Então, aconteceu reflexão e aconteceu refração. Mas agora, eu quero falar de um outro fenômeno. Nós já falamos aqui sobre o fenômeno da reflexão, já falamos sobre o fenômeno da refração, mas eu também quero falar sobre o fenômeno da absorção. E para falar sobre ele, eu quero refletir a respeito da cor dos objetos. Dá só uma olhada. Pessoal, o que será que faz com que uma maçã seja vermelha? O que será que faz com que uma folha seja verde? Porque os objetos têm as cores que têm. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Gente, o fenômeno físico que explica a cor dos objetos é o fenômeno da absorção. A cor de um objeto é determinada pela composição da luz que é por ele refletida, tirando aquela que é absorvida. Um objeto, ele só é vermelho, pois toda a luz que chega nele, ele vai absorver todas as outras, exceto o vermelho. O vermelho ele vai refletir. Um objeto, ele só é verde porque ele absorve todas as outras cores e reflete o verde. E para isso, para tu entender bem melhor do que isso acontece, eu chamei um professor aqui que eu acho que tu vai reconhecer para te mostrar um experimento sobre as cores. Dá só uma olhada como esse experimento está muito bacana. Roda o vídeo. Olá! Hoje nós iremos fazer um experimento a respeito das cores. Você sabia que as cores dos objetos dependem também da luz que chega até eles? Então, para te mostrar isso, eu trouxe aqui alguns cartões de cores diferentes. Como você pode ver, nós temos aqui um cartão de cor vermelha, um cartão de cor verde, nós temos também aqui um cartão da cor branca e um cartão amarelo. Todos sob aqui um pano preto, tá, pessoal? E aí, a ideia é, qual será a cor que irá ficar o cartão vermelho se eu jogar sobre ele uma luz branca? Só para que você tenha uma ideia, essa luz agora que está iluminando os cartões é uma luz branca. Então, o que você está vendo aqui é como os cartões ficam se eu iluminar com uma luz branca. Mas agora a minha segunda pergunta é, como será que vão ficar os cartões? Como será que, por exemplo, ficará o cartão vermelho se eu iluminar ele com uma luz monocromática vermelha? Aliás, se você não sabe, uma luz monocromática é aquela que tem apenas uma cor. Então, se eu iluminar esses cartões, por exemplo, com uma luz monocromática verde, que cor será que irá ficar o cartão vermelho, o verde, o branco ou o amarelo? Vamos fazer essa experiência? Vem comigo então, olha só. Agora, eu vou apagar a luz branca e vou acender apenas uma luz vermelha, pessoal. Deem só uma olhada como é que fica. Então, pessoal, agora que nós temos o cartão vermelho sendo iluminado com a luz vermelha. Percebam vocês que o cartão vermelho ele ficou vermelho. Isso porque um objeto, quando ele é vermelho, ele vai absorver todas as cores, mas vai refletir apenas o vermelho. Um objeto vermelho, ele absorve todas as cores e reflete apenas o vermelho. Como só está chegando luz vermelha nele, ele está refletindo luz vermelha para a gente. Agora, vamos verificar como é que ficaram os outros cartões.
Observem vocês que o cartão verde ficou preto. Isso porque um objeto verde, ele absorve todas as outras cores e reflete apenas o verde. No entanto, só está chegando luz da cor vermelha nele. Como não tem luz verde chegando nele, então ele vai absorver todas essas cores. Lembrem vocês que um objeto ele é preto porque ele absorve todas as cores. É por isso que dizem que uma camisa preta ela esquenta mais no sol, pois ela absorve todas as cores. Totalmente o oposto que acontece com uma cor branca. Observem vocês que ao lado do cartão verde aí que ficou preto, nós temos o cartão branco. Ele é muito parecido com o cartão vermelho, não é verdade? Isso porque um objeto, quando ele é branco, ele vai refletir todas as cores que chegam nele. Como só está chegando luz vermelha, ele vai refletir o vermelho. E observem que o último cartão é o amarelo. Ele tem uma cor um pouco mais laranjada, tá bom? Isso porque o amarelo, ele está ali entre o vermelho e o verde. Mas percebam vocês que o cartão branco, ele ficou vermelho, o cartão verde, ele ficou preto e o cartão vermelho ficou da cor vermelha, pessoal. Que legal, né, pessoal? Que experimento maravilhoso aí para iluminar a mente de vocês. E aí eu gostaria até de deixar aqui um desafio para vocês. Iluminem cartões como esses aí com a luz verde, com a luz azul. Como é que será que eles vão ficar? Muito bacana o experimento, né? E aí eu quero trazer agora essas cores dos objetos para as cores da natureza. Por exemplo, uma folha de uma árvore. Qual é a cor dela quando a árvore está ali viva, né? Quando está com bastante vida? Qual é a cor da folha? A folha é da cor verde, né, pessoal? Agora, por que será que ela é da cor verde? De acordo com o experimento que nós aprendemos, é porque quando a luz chega nele, a folha absorve todas as outras cores, mas reflete só o verde. Será que isso tem a ver com a composição molecular dessa folha? Tem sim. E é por isso que agora eu vou falar da clorofila. Dá só uma olhada. Gente, a clorofila é o pigmento aí que é responsável pela luz captar uma certa quantidade de energia, né, para fazer a fotossíntese. Você já deve saber disso. Só que também essa molécula aí, que vai absorver, vai fazer a fotossíntese, ela tem uma característica. Aí do lado desse texto, nós temos a imagem da molécula da clorofila, tá? E embaixo da imagem aí da clorofila, nós temos um gráfico da absorção. Vocês vão perceber que a clorofila, ela absorve muito o azul e absorve muito o vermelho, que é onde estão os picos do gráfico. Mas ela não absorve praticamente nada do verde. Ou seja, essa molécula, ela absorve todas as outras cores, o azul e o vermelho, mas não absorve o verde. Ou seja, ela reflete o verde. E é por isso que a folha tem a cor verde, pessoal. É por isso também que quando a folha então está ali morrendo, ela já não consegue mais fazer fotossíntese porque ela tem menos clorofila e aí ela não já está mais refletindo o verde. Muito bacana, né? Então quer dizer que as cores dos objetos têm a ver não só com a luz que ele está recebendo, mas com a composição molecular dele. E como assim, professor? Quer dizer que as moléculas sabem a energia que elas vão absorver? Pior que sabem. Dá só uma olhada nesse experimento que eu trouxe aqui para vocês, tá? O experimento está aqui do meu lado. Nesse experimento, nós temos várias radiações, como, por exemplo, micro-ondas, nós temos o infravermelho, o visível, o ultravioleta, e nós também temos várias moléculas aqui, ó. Nós temos monóxido de carbono, nitrogênio, oxigênio, tá? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece, basicamente, com uma radiação e com a molécula, tá? Então, eu vou começar, por exemplo, com micro-ondas, e eu vou colocar aqui a água. Ei, tu já usou um aparelho de micro-ondas? Se tu já usou o aparelho de micro-ondas, então tu sabe que ele esquenta aquilo que tem água, não é verdade? Observem que quando a radiação de micro-ondas passa pela molécula de água, ela começa a girar, tá? Agora, se eu colocasse a molécula de oxigênio, dá só uma olhada como o micro-ondas passa direto e nem movimenta. Ou seja, a molécula de O2, de oxigênio, sabe que ela não precisa daquela radiação e por isso ela não absorve. Já quando eu, por exemplo, pego aqui o O3, que é o ozônio, olha só, ele também gira. Bacana, né, pessoal? Que bacana. Gente,
O infravermelho é um outro tipo de luz, um outro tipo de radiação. O infravermelho, ele interage aí com a camada de ozônio. É por isso que o nosso planeta esquenta, é por isso que existe o efeito estufa. Olha só, se nós colocarmos aqui também, por exemplo, o monóxido de carbono, vocês vão perceber que quando o infravermelho passa por ele, olha aí, o infravermelho passa por ele, ele começa a vibrar. Então tem um momento que ele começa a vibrar. Nós também podemos brincar aqui com a luz visível, passando aí pelo CO2, por exemplo. Aqui o CO2, tá? Nós podemos brincar com ultravioleta, passando aí pelo CO2 também. Ou passando, por exemplo, aqui pela camada de ozônio, ó, pelo ozônio. Ultravioleta passando pelo ozônio. Olha, o ultravioleta, ele quebra a camada de ozônio. Já ouviu falar no buraco da camada de ozônio? Olha só. Que bacana, né, pessoal? Então, quer dizer, as moléculas, elas interagem com o tipo de radiação que passa por elas. E é exatamente por isso que alguns objetos têm uma cor, outros objetos têm outras cores. Lembrem sempre, um objeto é da cor azul porque ele absorve todas as outras cores, mas reflete somente o azul. Legal, pessoal? Conseguiram aí entender? Conseguiram entender um pouco mais sobre as cores dos objetos, sobre a radiação? Que show, né? Então, vocês podem aí ver esse simulador acontecendo e vocês podem brincar depois com as outras radiações e também com as outras moléculas, tá, pessoal? Mas, peraí que eu acho que eu recebi aqui uma pergunta aqui no meu celular, hein? Ó, chegou uma pergunta aqui para mim, ó. Professor Kelvin, por que as folhas são verdes, então? É exatamente por isso, né, pessoal? Por que as folhas são verdes? Porque a clorofila, que é aquela molécula que está na folha, ela vai absorver todas as outras cores, o azul e o vermelho, mas vai refletir somente a cor verde. E é exatamente por isso que as folhas são verdes. Que legal, né, pessoal? Ó, fico todo arrepiado com esse tipo de explicação. Mas agora, vamos falar mais sobre refração? E para isso, eu trouxe um especialista na área que ele vai te explicar exatamente o que é refração. Dá só uma olhada. Como vão, prezados alunos do Amazonas? Hoje nós vamos tratar de um fenômeno físico chamado refração da luz. É um fenômeno muito importante hoje em dia em tecnologia. E você sabe o que se trata a refração da luz? A refração da luz é a propriedade que a luz tem de mudar o seu caminho de propagação. A princípio, a luz propaga em linha reta. Mas nós podemos usar meios materiais, às vezes até transparentes para o olho visível, para que a gente desloque o caminho da luz. Esse conceito é usado principalmente em fibras ópticas, telecomunicações, em vários fenômenos do dia a dia. Mas vamos fazer um experimento hoje, no qual nós vamos mostrar o fenômeno da refração da luz. Nós vamos começar pegando um feixe de laser, ele vai incidir sobre uma pequena placa de acrílico. Esse feixe ele é vermelho e vai incidir sobre um círculo graduado, mostrando os ângulos de incidência. No centro desse círculo graduado, nós vamos colocar uma pequena placa de acrílico. Essa placa de acrílico ela tem a forma de um semicírculo. É um círculo cortado ao meio. A parte plana do círculo, nós vamos incidir a luz. E na parte curva do círculo, a luz vai passar e nós vamos tentar medir, então, o desvio feito pela luz provocado pelo acrílico. Nós vamos, então, tentar mostrar a diferença entre o ângulo incidente e o ângulo refratado provocado pela refração da luz. Nós vamos conseguir também observar um feixe refletido pela face plana e vamos mostrar um dos principais fenômenos que é a lei da reflexão especular, onde o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Para enfatizar a visualização, nós vamos baixar a iluminação um pouco e nós vamos começar a analisar o experimento. Aqui nós vemos o feixe do laser, aqui está o círculo graduado e cada marca dessa representa um ângulo. Então seria incidência, que a gente chama de incidência normal, onde a face plana
esta linha vertical, perpendicular à face plana, representa a normal à superfície. O feixe incide exatamente sobre essa linha, ou seja, o ângulo de incidência é igual a 0 graus. Como o ângulo de incidência é igual a 0 graus, o feixe não é refratado e podemos visualizar ele aqui do outro lado ao atravessar o acrílico, no qual ele passa sem desvios. Mas, quando nós colocamos um ângulo de incidência, por exemplo, aqui nós estamos colocando de 0, 10, 20, 30, 40 graus. O feixe incidente, então, tem um ângulo incidente de 40 graus e o ângulo refratado é de 10, 20, aproximadamente 25 graus. Ou seja, nós temos o ângulo refratado menor que o ângulo incidente. Isso sempre acontece quando a luz sai de um meio de menor índice de refração para um meio de maior índice de refração. Quando nós invertemos a situação e vamos analisar exatamente o oposto, no qual vamos visualizar o feixe incidindo na parte curva do disco, no qual nós temos ainda um feixe incidente em incidência normal e o feixe refratado não é desviado pelo acrílico. Porém, ao aumentar o ângulo de incidência, vamos colocar aqui agora em 30 graus, 10, 20, 30 graus como ângulo de incidência, vamos ter aqui um feixe refratado, agora desviando de um ângulo de 10, 20, 30, 48 graus. Ou seja, agora nós temos a luz passando de um meio de maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Com isso, agora o feixe aumenta o ângulo refratado. Ou seja, toda vez que a luz passa de um meio de maior índice de refração para um menor índice de refração, o ângulo refratado aumenta. Se chegarmos ao extremo de continuarmos a aumentar o ângulo incidente, de forma que o feixe refratado vai aumentando esse ângulo até ele ficar rasante à superfície, vai ter um ângulo, chamamos de ângulo crítico, no qual o feixe não é mais refratado. Ele é totalmente refletido, como é observado aqui. Ou seja, para ângulos incidentes maiores que o ângulo crítico, o feixe é totalmente refletido. Nós chamamos esse fenômeno de reflexão interna total. E isso só acontece quando a luz sai do meio de maior índice de refração para o de menor índice de refração. No outro caso, esse fenômeno não acontece. Esse fenômeno de reflexão interna total é o que é o responsável por transmissão de dados em fibras óticas. Como aplicação no nosso dia a dia, nós podemos observar o efeito da refração da luz quando nós observamos o efeito, por exemplo, do arco-íris. A luz do sol, ao entrar nas gotinhas de chuva, ela sofre refração. Só que a água, assim como alguns materiais, o índice de refração depende do comprimento de onda da luz. Sendo assim, cada feixe de luz, cada cor da luz do sol, vai ser desviado em um ângulo diferente, como nós vimos aqui no experimento. E isso, então, abre o espectro da luz e nós vimos o belo arco-íris no céu. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Muito bacana aí o vídeo do professor, o experimento que ele fez para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E aí vamos resumir aqui, pois a refração ela vai obedecer então a duas equações, as duas leis, são elas. A lei da refração, então, vai obedecer àquilo que nós chamamos de índice de refração, porque o índice de refração ele compara a velocidade da luz no vácuo com a velocidade dessa luz no meio. Quando, por exemplo, a luz está na água, a luz se propaga com uma velocidade menor. Isso vai fazer com que ela mude a sua direção, obedecendo aquilo que nós chamamos de lei de Snell. A lei de Snell, então, vai relacionar aquilo que nós chamamos de ângulo incidente,
que é o ângulo formado aí com raio incidente, com o índice de refração daquele meio 1, N1 vezes seno θ 1, isso vai ser igual ao N2, que é o índice de refração do meio 2, com o ângulo refratado, tá, pessoal? Aí com o ângulo do raio refratado. Isso é o que nós chamamos de lei de Snell, e é exatamente isso que o professor estava explicando na sua aula. Agora, não sei se vocês perceberam, mas eu estou num cenário diferente aqui, hein? Olha só esse cenário, onde tem um monte de poeira, e aí o sol que está lá atrás de mim, olha só, ele está com uma cor um pouco diferente. Mas por que o sol está dessa cor e por que o sol muda de cor? E, aliás, qual é a cor do sol de fato? Para explicar isso, eu vou te falar primeiro o que é espalhamento da luz. Pessoal, o espalhamento da luz, dá só uma olhada aí, ó. O espalhamento da luz é um tipo de interação da luz com a matéria. Quando a luz ela passa por um meio que tem matéria, ela acaba se dispersando, ou seja, se dividindo em várias cores. A luz branca é uma junção de todas as cores. E aí, quando ela passa por um meio, aí, por um objeto, pode ser que aconteça a dispersão. É exatamente assim que acontece o arco-íris. E por falar nisso, como é que funciona o arco-íris? Como é que será que o arco-íris ele funciona? O que é o arco-íris? Por que o nosso sol é amarelo? Por que o nosso céu é azul? Para isso, eu trouxe mais um experimento para você. Nós vamos descobrir por que o céu é azul e por que o nosso sol não é amarelo, mas aparece amarelo para a gente. Vem comigo! Para esse experimento, nós vamos precisar de um aquário com água, nós vamos precisar aqui de um copo de leite, só um pouquinho de leite vai servir, uma lanterna, como vocês podem ver, nós vamos também utilizar aqui uma cartolina branca e um CD para nós fazermos o nosso arco-íris. E é por ele que nós vamos começar. Vamos mostrar como é que o arco-íris funciona, pessoal. Como vocês podem ver, a luz, ao bater no CD, ela começa a se dispersar. O fenômeno físico chama-se dispersão, pessoal. A dispersão é a separação da luz branca nas suas cores. Isso vai dar esse fenômeno, esse efeito bonito, que nós já até vimos no céu, né? Nós chamamos de arco-íris. Esse arco-íris, ele acontece pois a luz do Sol, ao passar pela atmosfera terrestre, pelo ar, pelas partículas de poeira, pelos átomos que tem na nossa atmosfera, ela se dispersa, tá, pessoal? Quando essa luz se dispersa, ela forma o arco-íris. E é muito importante essa explicação, porque é a partir dela que nós vamos entender por que o céu fica azul, pessoal, e por que o nosso Sol aparece vermelho. Então percebam vocês essa separação da luz azul, da luz vermelha e da luz verde, tá? Essas faixas aí, pois nós vamos agora mostrar no aquário como é que acontece. E agora, para nós explicarmos por que o céu é azul, nós vamos utilizar o aquário e a lanterna. A lanterna vai fazer o papel do nosso Sol. E o aquário vai ser aí a nossa atmosfera, pessoal. Entre a Terra, que é onde você pisa, e lá depois das nuvens, existe aquilo que nós chamamos de atmosfera. A atmosfera são as partículas de poeira, os átomos, as moléculas que estão no ar. Para isso, nós vamos utilizar o leite para fazer o papel da atmosfera. O que você acha que vai acontecer quando a luz passar pela região que tem a atmosfera? A luz é branca, o leite é branco. E o que você acha que irá acontecer, então? Observem vocês que quando a gente começa a colocar leite na água, é como se a luz estivesse passando pela atmosfera, estivesse passando pelas moléculas de ar, pela poeira, pelas moléculas de óxido de carbono. E vejam vocês a cor que o leite vai ficando. Isso mesmo, sem medo de errar, pode falar. Ela vai ficando da cor azul, né, pessoal? Deem só uma olhada, que bonito esse efeito. E por que isso, professor? Por que ele vai ficando azul? Ele vai ficando azul porque as cores vermelha e amarela conseguem passar muito fácil pela atmosfera. E o azul, ele se dispersa muito.
Ou seja, quando aquelas três cores mais fortes do arco-íris, que vocês viram agora há pouco, quando aquelas três cores tentam passar pela água com leite, a luz azul ela é capturada pelas partículas e é jogada de volta. Isso nós chamamos de espalhamento. Por outro lado, o vermelho e o verde conseguem passar. E quando o vermelho e o verde conseguem passar, vocês sabem de que cor é que essa luz vai ficar? Vou mostrar para vocês, deem só uma olhada. Agora, vocês estão olhando o Sol de frente. Observem vocês, então, quando vocês olham para o céu, ali meio-dia, e por favor não façam isso para não machucar os olhos de vocês, mas quando você olha para o Sol, é exatamente essa cor que você observa dele, meio amarelado, né, pessoal? Mas ele não é amarelo, ele só está aparecendo amarelado por conta da atmosfera. E quanto mais a atmosfera vai chegando, quanto mais densa é essa atmosfera, mais amarelado e mais laranja esse Sol vai ficando. Então, percebam vocês que o Sol ele não é amarelo, ele só aparece amarelo por conta da atmosfera. E o que acontece conforme o Sol vai se pondo? Conforme o Sol vai se pondo, ele vai tendo que atravessar mais e mais camadas de atmosfera. E fiquem agora, então, com a cor que o Sol vai ficando ao entardecer, ali no pôr do sol, ele vai ficando cada vez mais laranja até assumir uma cor mais avermelhada, pessoal. Até me emocionei aí com essa explicação, né, pessoal? E é exatamente por isso que o Sol fica dessa cor, pessoal. É exatamente por isso que o Sol, ele, apesar de ser branco, ele parece amarelo e ele fica vermelho no entardecer do Sol. Pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui!